Nessa aula, a gente vai conversar sobre perguntas de pesquisa ou questão de pesquisa e também sobre hipóteses de pesquisa, né? Essas duas partes fazem parte daquilo que eu chamei de contrato do trabalho, que é quando a gente declara as intenções, a gente faz as promessas, né, pro nosso leitor, do que a gente vai fazer ao longo do trabalho. Então, pensando assim, no exemplo que eu dei ali na aula do objetivo geral, que eu sugeri que fosse prevenir doenças bucais. Tá? A gente pode tentar elaborar perguntas ou questões de pesquisa e uma hipótese de pesquisa para esse objetivo. Pensando nesse objetivo, quais seriam exemplos de perguntas que poderiam estar relacionadas a esse objetivo? Eu vou citar duas aqui, tá? Por exemplo, qual a frequência mínima diária de escovações para prevenir doenças bucais? Outra pergunta de pesquisa que também atinge aquele objetivo geral é: a concentração do composto químico X está relacionada à condição de saúde bucal Y? Então, a gente pode ter, para o mesmo objetivo geral, diversas questões de pesquisa, que seriam diversas formas diferentes, né, da gente tentar atender aquele objetivo, né. Muitas vezes, quando a gente declara a questão ou, né, pergunta de pesquisa, ela já meio que direciona para um método, para uma forma de análise, para uma forma de coleta. Isso é bem natural, né, porque no final das contas, as perguntas de pesquisa, elas estão muito relacionadas com a metodologia. A gente podia fazer um quadro assim com alguns exemplos, né? Vendo um exemplo de questão de pesquisa, o objetivo da pesquisa, natureza, objeto de estudo, bem aquilo que a gente encontra em manuais de metodologia científica, né? Então, olha só, vamos pensar numa pergunta de pesquisa que tem a ver com esses temas, tá? Por exemplo, assim, pensando em prevenir doenças bucais, né? Manter a saúde bucal. Será que investigar, né, se a decoração temática de ambientes reduz a ansiedade de crianças em consultório dentário? Então, isso não tem a ver necessariamente com farmácia, com química, tem a ver, sei lá, com psicologia, por exemplo, né? Então, essa questão de pesquisa, ela tem um objetivo descritivo, uma natureza qualitativa, provavelmente vai ser um estudo de caso múltiplo ou um estudo de caso único, e a forma de coleta de dados vai ser entrevistas ou observação. Então, vê como a gente já consegue, a partir da pergunta, entender ou antever como é que vai ser a metodologia. Agora, se a gente pegar um outro exemplo, tá? De questão de pesquisa. O abuso de álcool está relacionado ao surgimento da doença X na população Y. Tá? Isso é uma pergunta. Agora a gente tem um objetivo explicativo. É uma outra forma, é um outro tipo de objetivo que essa pergunta vai ter. Vai ser uma pesquisa de natureza quantitativa. A gente vai ter que coletar dados clínicos da população, a gente vai ter que fazer um estudo demográfico estratificado e a gente vai ter que fazer provavelmente um projeto experimental. Tá? Então vai ser uma abordagem, uma amostra probabilística. Então já é uma outra pesquisa e ela também atende ao mesmo objetivo geral. Agora acho que a gente fica devendo responder agora o que são as hipóteses de pesquisa, né? As hipóteses de pesquisa, elas são um complemento para as perguntas de pesquisa, porque para algumas perguntas que a gente faz, a gente precisa partir de uma premissa, a gente precisa partir de algum ponto. Esse ponto de onde a gente parte para responder a pergunta é a hipótese, é aquilo que a gente vai tomar como verdadeiro para começar a fazer a pesquisa. Então, por exemplo, assim, se tu for te perguntar se tem relação entre abuso de álcool ou algum tipo de alimentação e uma doença X ou Y, uma doença bucal X ou Y, a hipótese já está embutida na pergunta, né? Tu está partindo do princípio que é o abuso de álcool. Agora, se a gente fizer outras questões de pesquisa, por exemplo, assim, ó,
Eu posso ter uma questão de pesquisa que é como capacitar familiares para o cuidado da saúde bucal de pessoas idosas. Essa pergunta de pesquisa ela vai precisar de uma hipótese para que a gente comece a fazer a nossa coleta de dados. Então, algumas dessas hipóteses possíveis podem ser que a capacitação dos familiares idosos ela pode acontecer por meio de um curso online gratuito, né, que nem a gente tem aqui na nossa plataforma. Pode ser por palestras curtas num posto de saúde, pode ser por visitas de agente de saúde na casa dessas pessoas, pode ser por inserção de publicidade paga em redes sociais, quer dizer, essa capacitação pode acontecer de diversas formas. Então, uma dessas formas vai ser escolhida como ponto de partida, ou duas, se a gente quiser comparar, né? Mas, enfim, a gente vai ter que escolher uma dessas formas como ponto de partida para depois responder a pesquisa. E os nossos resultados, as nossas conclusões vão estar atrelados a essa escolha. Então, por isso que eu falo que isso é um contrato, porque a gente está sempre se referenciando nos resultados, na metodologia, enfim, naquela parte onde a gente está colocando os resultados da nossa pesquisa. A gente está sempre se referenciando a essa primeira sessão, que ela é pequenininha. São algumas linhas, são poucas frases, mas elas são simplesmente fundamentais, né? Só para a gente terminar a aula, tá? Que não confundir hipótese de pesquisa com hipótese estatística, porque a gente, quando vai fazer uma pesquisa quantitativa, a gente declara uma hipótese estatística que confunde a mesma palavra, mas o significado é diferente, né? A gente só vai ter uma hipótese estatística se, claro, a gente usar uma pesquisa de natureza quantitativa e se essa pesquisa quantitativa usar algum método de inferência estatística, tá? Então, senão, a gente só usa as hipóteses de pesquisa mesmo como uma forma de partir de algum lugar para responder à nossa pergunta.